Vamos lá. Eu também tenho dificuldade, mas aqui eu tenho que falar que eu tô minoria, que a maioria dos teólogos católicos ou protestantes acredita no inferno perpétuo. A maioria deles. Eu, Rodrigo, particularmente não, mas eu tô sendo honesto aqui. Tá. Eu tô minoria na academia teológica aí. Eu acredito que inferno é a ausência absoluta de Deus, tá certo? Se as pessoas ficassem pra sempre queimando no fogo do inferno, eu acho que o mal triunfaria, porque o mal vai ser perpétuo. Imagina a conta, o gás do preço que tá, o fogo eterno. Cara. Você tá entendendo? Eu já teria dificuldade de imaginar um Deus assim, tendo prazer, ou mesmo nós, assim, se tá lá no céu sabendo que a pessoa tá queimando lá. Eu tenho dificuldade com isso. As passagens da Bíblia que falam do inferno, elas falam como algo de consequência eterna, não necessariamente de estado eterno. Por exemplo, no livro de Judas, fala que as cidades de Sodoma e Gomorra foram queimadas para modelo do que é o inferno. E a cidade de Sodoma e Gomorra não está sendo queimada até hoje, mas acabou. Eu costumo explicar isso que ele falou, que é o seguinte, não é Deus condenando as pessoas ao inferno de maneira arbitrária, quando você fala assim, ó, sai daqui, você está demitido. É mais ou menos assim, se eu puder dar essa ilustração, que eu até acho que eu dei no outro programa, acho que foi aqui mesmo com vocês no outro podcast. Deus não é aquele namorado ciumento que fala com o menino assim, ou fica comigo ou eu vou te matar, que você não vai ficar com mais ninguém. Não. Esse é um cara possessivo, ridículo. Ela tem milhões de opções melhores do que a dele. Não é essa a ilustração. A ilustração é o seguinte, é como se a água dissesse para o peixe, fique em mim, senão você vai morrer. E alguns peixes falam o seguinte, não quero ficar aqui, você não manda em mim? Aí o peixe sai e pula pro lado de fora. Ele vai morrer. Não é porque a água condenou o peixe à morte. É porque o peixe, por recusar ficar na água, só tinha um outro caminho, a morte. A única fonte de vida de todo o universo é Deus. Fora de Deus não há vida. Então, quando as pessoas não querem viver com Deus, Deus não vai obrigá-las. Olha que interessante, vou pegar uma paráfrase aí, ó. Você falou do Estado intervir. Deus não intervém de maneira arbitrária, falando assim, não, você vai ser salvo porque eu quero e acabou. Não, ele respeita. Com dor no coração, porque ele queria o nosso bem, com muita dor, uma dor indescritível, que é a dor de Deus, ele permite que o peixe pule para fora da água, mesmo que ele tenha tentado fazer tudo para trazer o peixe para cá. Mas se o peixe for um tal estado que não dá para pular mais para dentro, ele vai morrer. O inferno é isso, a ausência absoluta de Deus. Agora, o ponto mais bonito de tudo isso, eu acho que mais do que a preocupação se existe ou não um inferno, é ficar extasiado diante da beleza de saber que Deus está mais interessado em salvar uma pessoa do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Então, preocupe com o céu. O inferno, deixa pra lá. Gostei. Talvez seja a melhor forma de encarar a questão mesmo. Foca no que é maneiro. O Ricardo Nunes mandou aqui, ó. É real paradoxo pensar que a religião pode fazer mal ou bem. Na história, tá cheio de casos de figuras que usaram a religião para perseguir, prender ou matar pessoas. Vocês acreditam que essas práticas de poder acontecem hoje também? Manda um abraço pra toda a família GAS e papai. Caralho. Valeu, papai. Valeu, papai Gladson. Salve, Gladson. Família GAS. O que quer dizer isso? Não sei. Mas, bom, deixa eu ver. Só de novo aqui. Vocês acham que a religião ela pode ser usada para perseguir, prender ou matar pessoas ainda hoje? Mas a gente observa isso, né? A gente falou, né? A gente falou sobre isso aqui. É. Inclusive, assim, a gente tá falando isso no carro. Sobre a coisa do Estado laico, né? Sim. Sim, a gente sabe de países. A gente observa hoje, né? Estado muçulmano, por exemplo, leis regidas pelo Islã. O Rodrigo tá me contando que agora, recentemente, no Irã, alguns jovens fizeram protesto contra o governo. O governo prendeu, matou um monte de jovens. Mandou a conta da bala pra família. Ainda mandou pra família o custo do projétil, da bala que matou os jovens. É isso que acontece quando a gente tem um Estado que não é laico, né? Você obriga as pessoas... Isso é muito insano, né, cara? Você querer obrigar as pessoas a seguir a sua fé por leis... Aliás... Assim, não tem lógica nenhuma isso. Se me permite uma pitada apocalíptica, é exatamente o que o Clécio acabou de falar aqui, que é a descrição apocalíptica do anticristo. Ele vai obrigar todo mundo a adorar a imagem da besta. Todos os grandes, todos os pequenos, todo livre, todo escravo. Basta que seja dada uma marca na fronte ou na mão, nós já falamos disso aqui, e obriga todos a adorar a imagem. Interessante, né? Deus nunca obrigou as pessoas a o adorarem. Interessante, mas o anticristo vai fazer isso. E o apóstolo João falou que muitos com o espírito do anticristo já saíram pelo mundo afora. São pequenos anticristozinhos, vamos dizer assim. Então, é triste dizer isso. Agora, a desvantagem da religião, eu vou falar com vocês qual é. Quando você vê lá, eu falei, o Mao Tse Tung assassinou tantos milhões de pessoas, né? Lenin assassinou tantos milhões.
Isso é terrível. Fidel Castro, isso é terrível. Mas quando você fala que um religioso também fez isso, o David Koresh, por exemplo, Jim Jones, o pastor do diabo, ou mesmo um líder religioso em nome da fé, a dor é maior, sabe por quê? É a mesma dor de Jesus quando um dia ele foi até uma figueira e ela não tinha fruto e Jesus a amaldiçoou. E quando os discípulos passaram e viram a figueira seca, eles entenderam a maldição de Jesus e me perguntaram, por que só amaldiçoou a figueira? Ele falou, porque ela não dava fruto. Jesus não amaldiçoou a figueira simplesmente por ela ser infrutífera. É que ela aparentou dar um fruto e não deu. Você percebeu? Porque se ela não tivesse toda cheia de folhinhas, Jesus nem ia perder tempo de ir lá procurar fruto. Se ele foi procurar fruto na figueira, é porque ela tinha alguma coisa que parecia ter fruto. Então, quando a pessoa é um líder do tráfico do Rio de Janeiro, do São Paulo, e mata um monte de gente, você não está esperando outra coisa do sujeito. Agora, quando ele é um pastor, você está entendendo? E faz, igual ele falou lá dentro da igreja, o sujeito, por que choca mais isso? Porque até que tudo bem você encontrar um cara doido que dá um tiro no outro no trânsito, mas dentro de uma igreja, com um pastor pregando, um ancião, né? Porque essa igreja não tem pastor. Essa que teve esse episódio aí é mais dolorido. Aí eu admito que o ônus pior fica pro nosso lado. Nós que falamos que temos fé, que somos de Deus, porque a figueira tá cheia de folhas. Então o pessoal tá esperando encontrar um fruto ali. Vai ali pra procurando algo, procurando Deus, encontra o oposto. Exatamente. Então é pior. Nesse caso, eu só penso, o que é que faz um indivíduo entrar numa igreja com um revólver? Eu não sei, cara. Parece absurdo. Ó, o Zé Guilherme mandou aqui, ó. Se Deus é amor, por que então que ele permite sofrimento? E por qual motivo os filhos maus irão para o inferno? Sendo que um pai amoroso jamais desejaria o inferno eterno de ranger de dentes pro seu filho. A gente acabou de falar isso, Acabou de falar. E a pergunta dele está dentro de uma situação hoje, uma forma de amor que é uma maneira muito nossa. Você sabe que o romantismo, a partir do século XIX ali, final do século XVIII e XIX, criou o romantismo. E esse romantismo hoje, ele tá muito aí, não um pai de amor. Sabe, são frases que são perigosas. Igual eu falei aquela ali, né? O Estado não pode intervir. Eu entendi o que você quis dizer, mas isso levado a extremo, então o Estado também não pode intervir com o cara que quer dirigir o carro em alta velocidade, porque ele quer... O Estado não pode intervir em um monte de coisa, né? Se amanhã o seu filho começar a se cortar todo, você não pode intervir. Ou seja, um sujeito que queria suicidar e o corpo de bombeiros foi lá e impediu o suicídio dele, ele pode processar o cara porque impediu ele de fazer o que ele queria com o corpo dele, que era se jogar do prédio. É uma insanidade isso. Agora, com isso colocado, existe também uma outra frase tão perigosa hoje, levada a extremo, é claro, que é esse negócio: quem ama não julga, quem ama não condena. Isso é uma estupidez pós-moderna ou líquida, para citar o Bauman aí, de uma sociedade de jovens que foram criados sem limite, sabe? É proibido proibir e tudo mais. Não tô desrespeitando quem fez a pergunta, viu? Quero deixar bem claro. Estou apenas colocando o contexto de algumas frases que a gente fala, não percebendo o Sitzenleben, como fala em alemão, o contexto de vida que está por detrás daquilo ali. Quem ama, condena-se. Quem ama, pune. Ou você acha que aquela mãe que com dor no coração chamou a polícia pro próprio filho quando ela descobriu que ele tava traficando drogas, ela falou, leva. Você acha que ela não amava? Sabe? Que vai lá no Caburã e fala assim, por que você tá fazendo isso com sua mãe? E ela dá um safanão aí lá. Ela tá amando. Ela está amando. Uma que acorrentou o filho pra não sair pra usar drogas, ela tá amando. Então, assim, o amor, ele está ligado também ao castigo. Jesus falou o seguinte, eu disciplino e castigo a quem amo. E a gente que tá na vida, você sabe que o crescimento demanda sofrimento. E se estamos num grande conflito, como eu falei, entre as forças do bem e do mal, e os dois lados nos querem, você não treina um soldado para uma guerra jogando baralho com ele. Você põe o cara na barraca e joga gás lacrimogêneo lá dentro. Pede para sair, igual o Tropa de Elite. Então Deus às vezes permite as provações para que a gente amadureça e vá pro céu, né? Para que a gente acorde qual que é o nosso papel nesse mundo. Se a gente sofrer demais, a gente não suporta. Mas se a gente sofrer de menos, a gente não sabe qual mal é o mal e não... Quantas vezes você parou para pensar na realidade da vida com um caneco de cerveja enquanto seu time estava ganhando? Zero. Agora recebe uma notícia que você tá com câncer. Você começa a pensar em coisas que você não tinha pensado. Descobre que a sua filha agora tá com leucemia. Ou tá na Síria com arma na cabeça, né? Ou tá na Síria com arma na cabeça. Cara, você é um exemplo vivo. Eu posso falar que sua vida tem dois clusters aí. O antes e o depois da Síria. Tem muita coisa que você até já sabia, teoricamente. Passou a valorizar mais. Sim. Tem um amigo meu mandando aqui umas coisas, tá rolando nos comentários lá do programa. E aí tem a galera me esculhambando porque eu falei que Jesus era de esquerda, né? Acho que o pessoal não entendeu o que eu falei. Porque assim, não é política, não é que Jesus era do PT. Não é isso, pra quem não entendeu. Se você tem uma pessoa que suas atitudes, várias vezes, Rodrigo tá aqui,
pra mim, o Rodrigo, assim, é o cara que mais entende de teologia, de arqueologia do Brasil, assim. Não, tem muita gente boa. Não, mas assim, sabe, você entende muito, você conhece muito. Jesus, o que eu falei aqui quando você estava saindo, não foram 2, 3 vezes, várias vezes Jesus se colocou contra o poder instituído, né? Contei aqui a história da mulher adúltera, né? A lei mandava apedrejar, Jesus colocou contra, não contra a lei, contra a atitude, né? Quando ele foi lá no templo e quebrou os comerciantes, destruiu tudo, Jesus foi perseguido, foi crucificado justamente por não se adequar às leis do Estado, ao que o Estado queria fazer, a dominação. Jesus tinha sempre essa postura. Jesus ajudava todo mundo que precisava, estava sempre disposto a curar, curou no sábado. Então, isso que eu falei, a postura de Jesus diante do poder instituído era de um cara que era contra aquilo. Isso, se você pensa, eu sempre digo que assim, eu sou oposição sempre. Quem está no poder, eu sou contra. Então, na minha cabeça... Se há governo, eu sou contra. Exatamente. Por suposto. Che Guevara. Aí o que eu penso? Eu sou sempre de esquerda. Che Guevarinha. Che Guevara pra mim. Eu até me enrolei nessa, né? Che Guevara pra mim era outro. Ele não deu a fonte, como jornalista, ele preservou a fonte, né? Che Guevara pra mim era outro idiota, mesma coisa, violento, intolerante, enfim. Esse cara nunca me enganaram. Mas o que eu falei foi isso. A postura de Jesus, a vida de Jesus, as ações dele, os discursos dele, eram sempre nessa linha de esquerda, de você estar... Porque no mundo acabou, parece que você ser de esquerda, se você é por defesa ao meio ambiente, por defesa aos direitos humanos, pelo bem das pessoas, parece ser de esquerda. Isso não é ser de esquerda. Isso é ser uma boa pessoa, uma pessoa solidária, preocupada com o outro. Tanto é que eu falei aqui e repito sempre. Não tenho partido, nunca votei e nunca na minha vida votei no Lula. Para mim é um ladrão, corrupto. Isso não está em discussão. Só que, na minha concepção, pelo que eu entendo, do que houve na vida de Jesus, na época dele, inclusive foi esse um dos motivos, claro, não estou falando de fé. A fé a gente sabe por que foi. Mas o contexto social político da época, Jesus foi crucificado por se colocar, por atacar os interesses do governo. Porque esse era uma das preocupações do governo. Quem é esse cara que está aí, né, levantando pessoas para segui-lo e falando coisas que podem tirar a nossa estrutura, entendeu, religiosa, né? Então foi nesse sentido que eu falei e repito, Jesus tinha posturas de esquerda, sim, não de esquerda petista, não é isso, para quem não tem a cabecinha, não sabe entender, não é que ele era petista, mas ele se colocava contra o governo, né?